Olá, meus amigos e amigas, sejam muito bem-vindos aqui ao canal ANP Dog, um canal com mais de 450 vídeos para você alimentar o seu cachorro da forma correta. Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre o uso de micro-ondas. Tem muita besteira na internet, então a gente vai destrinchar isso daí. Eu prometo que vocês vão ver biologia, química e física nesse vídeo, vai ser bem legal. Senta aí que eu vou ensinar vocês aqui, para vocês terem uma visão correta a respeito das vantagens e desvantagens do micro-ondas. Aquilo que realmente pode ser um problema e aquilo que não é, que é mito. Caso você ainda não me conheça, meu nome é Edgar Gomes, eu sou médico veterinário pela Universidade de Brasília, a UNB. Fiz mestrado na Universidade de São Paulo, a USP, e também sou voluntário na ONG Toca Segura. Ajude as ONGs da sua cidade. Inclusive, a ONG Toca Segura tem Instagram, siga eles lá no Instagram. Muito legal o trabalho que eles fazem. Lembrando que esse vídeo, nenhum vídeo do canal ANP Dog substitui uma consulta com seu médico veterinário. Primeira coisa, pessoal, micro-ondas faz mal ou não faz? Fui fazer um levantamento nos locais na internet que eu mais gosto de consultar, e um deles é o YouTube, o canal do Dr. Peter Liu. Não sei se vocês conhecem, ele é um médico de medicina chinesa, humana no caso, né? Ele atende em Campinas, tal, muito legal o canal dele. Micro-ondas não faz mal nenhum, ele dá ali algumas explicações e eu gostei das explicações dele, concordo bastante. Mas por outro lado, tem esse vídeo aqui que é da doutora Ângela Xavier, danos causados pelo micro-ondas. Depois vocês podem assistir e tirar as suas conclusões desses dois vídeos, tá bom? E aí, pessoal, nós vamos conversar sobre física nuclear, porque vou contar para vocês um pouquinho do que eu estudei na época do mestrado. Eu fiz o mestrado na Universidade de São Paulo, no Centro de Energia Nuclear na Agricultura. A área de concentração do meu mestrado foi energia nuclear na agricultura e no ambiente. Então eu estudei física nuclear e eu vou usar esses conhecimentos para mostrar para vocês aquilo que realmente acontece no micro-ondas e que é muito mito por aí, estão falando besteira em vários lugares. Então, ó, já curte esse vídeo, se inscreve no canal se você está chegando agora. Pessoal, olha só. Existe radiação em todos os locais da natureza. Nesse planeta o que mais tem é radiação. E isso, ó, desde o começo dos tempos. Não é porque agora existem equipamentos eletrônicos que a radiação surgiu e tal. A radiação está presente na química, na bioquímica das coisas. Então, por exemplo, a gente tem a radiação que vem dos raios cósmicos, que vem de fora do planeta. Radiação solar, por exemplo, é radiação. Se você fica na frente do Sol, você está exposto à radiação. Mas tem radiação vindo das plantas, do ar, do solo, da gente mesmo. Olha, eu sinto lhe dizer que eu sou radioativo e você também é. O exemplo mais simples para mostrar que existe radiação em todo local, e inclusive eu, você e o seu cachorro, nós todos somos radioativos, é o carbono 14. Mas olha só, vamos lembrar lá de química do ensino médio. Lá em química no ensino médio, a gente aprendeu que o carbono ele tem 6 prótons e por isso é carbono. A gente considerava isso lá no ensino médio. Muito embora a gente visse lá na tabela periódica que a massa do carbono não é 12 exatamente, é 12,011. Por que isso? E aí não contaram isso pra gente no ensino médio. Olha que maldade. Deviam ter contado que ia ser muito legal. Então, olha só, o carbono 12, ele está presente na natureza nessa proporção aqui, 98,9% de todo o carbono que existe nesse planeta, pelo menos, é carbono 12. 1,1% do carbono que existe no planeta é carbono 13, ou seja, ele tem 6 prótons, porque essa é a identidade do carbono. Para ser carbono tem que ter 6 prótons. O que aumentou aqui a massa dele em 1 de carbono 12 para 13 é que esse carbono 13 tem um nêutron a mais. Ao invés de ter 6 nêutrons, ele tem 7. E aí, menos de 0,1% do carbono da Terra é radioativo. É um carbono 14. O carbono 13 e o carbono 12 são isótopos estáveis. Se eles são estáveis, não tem decaimento, não tem liberação de radiação. Esse carbono 13 vai continuar permanentemente sendo carbono 13. Agora, o carbono 14, como ele é radioativo, ele tem um decaimento. Ele vai liberar uma partícula beta e vai se tornar um nitrogênio 14. Um dos nêutrons dele vai se transformar em próton, e aí ele vai ficar com 7 prótons e 7 nêutrons, massa 14, mas se mudou a quantidade de prótons, mudou a identidade do elemento químico, ele passou a ser nitrogênio. Inclusive, é por carbono 14
que é feita aquelas datações de fósseis para saber, esse dinossauro viveu há não sei quantos milhões de anos atrás e tal. É porque o carbono 14 demora, vou chutar aqui, não lembro de cabeça, 5.500 e tantos anos para decair, para metade dele se transformar em nitrogênio. É isso que significa, resumidamente. Então, pessoal, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: se menos de 0,1% do carbono que existe na Terra é em forma de carbono 14, significa que menos de 0,1% do carbono do meu corpo é carbono 14. Da mesma forma para o cachorro, da mesma forma para você, da mesma forma para tudo que tem carbono. Só que o carbono 14 não é a única forma de elemento radioativo que existe na natureza. Existem outros isótopos que são instáveis. O carbono 14 eu acho que é o exemplo mais simples da gente fazer, tá bom? Então existe radiação por todo lugar. A gente está exposto à radiação desde o útero da nossa mamãe. E aí, o ponto-chave, e é aqui que vejo muita besteira, eu vejo muita besteira do pessoal falando que micro-ondas faz mal por causa disso, que é de não saber diferenciar a exposição radioativa à contaminação radioativa. Então, por exemplo, aqui a gente tem a nossa fonte de radiação, vamos supor que esses compostos, esses líquidos aqui, eles sejam radioativos. E aí temos aqui essas frutas. Essas frutas, não estão encostando, não tem líquido derramado em cima das frutas, ou seja, elas estão expostas à radiação. Inclusive, essa é uma técnica muito utilizada para as frutas, por exemplo, que são exportadas para a Europa. Por que elas ficam ali meses sem estragar? Porque essas frutas são expostas à radiação e essa radiação mata os micro-organismos. As frutas não foram contaminadas com radiação. Daí, as frutas elas foram, digamos assim, esterilizadas, né? Zeraram a carga microbiana delas por conta da radiação, então ela vai demorar muito mais tempo para se contaminar novamente, eventualmente ela vai se contaminar, e aí vai crescer mais micro-organismos e ela vai estragar. Daí, a gente pode ter o exemplo de um cachorro que ele chega perto dessas substâncias radioativas. Ele está numa situação de exposição. Nesse caso, é deletério, porque essa exposição radioativa pode alterar as células do DNA do cachorro em algum lugar e causar câncer. Mas existe uma situação mais grave do que a exposição radioativa, que é a contaminação radioativa. Agora o nosso cachorro infelizmente bebeu aquele líquido e o estômago dele agora está cheio de material radioativo. Esse cachorro está constantemente exposto à radiação, a todas as células dele que estão próximas ali, então é uma situação muito ruim. Se eu tenho um cachorro que está contaminado com radiação e eu chego perto desse cachorro, eu vou me expor à radiação. Tá? Vamos voltar aqui na fruta. Vamos supor que esse líquido caiu aqui na fruta. Se eu chegar perto da fruta, não vou tocar nela, não vou comer ela. Se eu chegar perto dela, vou estar exposto à radiação que ela está liberando. Agora, se eu comer a fruta que está contaminada com radiação, eu vou me contaminar com radiação e é uma situação mais grave, beleza? Micro-ondas libera radiação só se ele estiver com defeito. O micro-ondas ele é feito para ser blindado dentro daquela caixa ali de metal, digamos assim, para não vazar a radiação que está sendo produzida ali dentro, que são as micro-ondas. Então, se o seu micro-ondas está com defeito, caiu no chão, a porta está danificada, leva para consertar, porque aí pode ser que esteja vazando essas micro-ondas para o ambiente e aí sim pode trazer problema para quem fica ali exposto a ela, seja você, seja seu cachorro. Então, pessoal, é por isso que vocês têm que vir para o meu curso online, para vocês aprenderem com profundidade técnicas científicas sobre a alimentação natural para o cachorro. O curso tem 85 aulas, mais de 20 horas de duração, tem um grupo exclusivo no WhatsApp, acesso por 1 ano, são só benefícios, pessoal. O grupo lá é super animado, trocas ali de dicas no dia a dia. Então, clica no link aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado e na bio do Instagram para você ir lá para a página do curso, beleza? Agora, qual o problema que o micro-ondas pode trazer? Um dos problemas é a desnaturação de nutrientes. Porque o que fazem as ondas eletromagnéticas? Elas agitam as moléculas de água que estão no alimento. E aí, se a gente volta lá para a química, no ensino médio, a gente lembra que a gente tem a água no estado sólido, ali temos o gelo, e as moléculas de água ali, elas estão paradinhas, elas se movimentam um pouco. Quando essas moléculas começam a se movimentar mais, há um aumento de temperatura, sai lá do 0 grau, que está o gelo, e aumenta ali, o gelo derrete, vira água líquida.
E aí, se começa a ter mais agitação dessas moléculas de água, a temperatura dessa água vai aumentando e quando chega a 100 graus, vai se tornar vapor de água e as moléculas estão muito agitadas no estado gasoso. Essas micro-ondas vão agitar as moléculas ali dentro do alimento e isso vai gerar calor. E essa agitação ela pode danificar a estrutura das moléculas. O que eu quero dizer? Eu tenho aqui a estrutura bioquímica de uma proteína. As proteínas elas têm uma estrutura primária, uma estrutura secundária, uma estrutura terciária e uma estrutura quaternária. Você vai fazer veterinária, você vai fazer algum curso da área da saúde, você vai estudar bioquímica e você vai ver isso daqui. A estrutura primária é mais simples, é só a sequência de aminoácidos. Os aminoácidos são os tijolinhos que formam as proteínas. A estrutura secundária começa a se formar hélices dessas linhas. Imagina, sabe, toboágua que vai descendo assim em espiral? Imagina mais ou menos isso, é o que é a estrutura secundária das proteínas. As proteínas, depois delas passarem por esse momento dessa torção, elas se contorcem mais ainda e formam as estruturas terciárias. E aí, quando diferentes estruturas terciárias se juntam, formam esses aglomerados, esse aglomerado é chamado de estrutura quaternária da proteína. Essa estrutura, esse arranjo molecular, dimensional, geométrico, é importante dentro do organismo, porque ele também traz função biológica. Se essa estrutura é destruída, a gente fala tecnicamente que essa proteína foi desnaturada. Só que não é só micro-ondas que desnatura a proteína. Se você, por exemplo, vai cozinhar um ovo, vai fritar um ovo, a clara deixa de ser transparente, fica branca, opaca, porque houve desnaturação de proteína. É por conta disso. Então achar que o micro-ondas desnatura nutrientes e tal, outras coisas também podem. Acontece que o micro-ondas pode ter esse efeito mais acentuado que outras formas. Então vocês precisam saber disso. E aí, galera, o nosso vídeo tá bem nerd, né? Eu lembro que quando eu estava na 7ª série, por aí, ano 2000, as menininhas lá da turma, elas queriam, sabe o quê? Queriam namorar. Vocês acham que eu com 13 anos queria saber disso? Nada, eu queria saber era de Pokémon. E pensando bem atualmente, tem umas mulheres que, pelo amor de Deus, prefiro Pokémon. Então, meus amigos, resumindo, use o micro-ondas quando for realmente necessário. Não deu para preparar ali o alimento do cachorro, para cozinhar ali alguma verdura e você está com pressa, beleza, use o micro-ondas. Mas no dia a dia, evita. Use sempre vasilhas de vidro quando você for usar o micro-ondas, para evitar que moléculas possivelmente tóxicas do plástico passem para o alimento. Antes de você dar comida para o seu cachorro, verifique a temperatura do alimento. Pega o alimento, abre ele, corta ele, se for por exemplo uma batata, corta ele no meio, porque às vezes a temperatura externa está aparentemente agradável, dá para comer, mas por dentro está pegando fogo. E também no micro-ondas você já deve ter observado que às vezes você vai aquecer alguma coisa que está gelada e um pedaço fica pegando fogo e o outro fica gelado. E nisso o cachorro pode ir lá morder e queimar a boca. Então toma cuidado com isso. E aí uma dica para vocês, olha, como cozinhar batata doce no micro-ondas. Simples. Vamos imaginar que esse grampeador é a nossa batata doce. Você vai pegar ela, vai fazer diversos furinhos nela com um garfo para ela não explodir. Você vai pegar um papel toalha umedecido e enrolar nessa batata doce. Deixa ela embrulhada nesse papel toalha umedecido. Aí você coloca dentro do micro-ondas e esquenta por 8 minutos. Daí a batata vai cozinhar fantástico. É uma solução muito prática que eu mesmo uso no dia a dia. Se você vai descongelar a alimentação natural do seu cachorro, você deve tirar essa refeição do congelador 24 horas antes, ou seja, no dia anterior que você for dar essa comida para o cachorro. E aí você pode deixar na parte mais de baixo da geladeira porque ela fica menos gelada, digamos assim. E aí vai dar tempo do alimento descongelar. Ou então você pode descongelar em banho-maria, é mais seguro. Se você dá alimentação crua com ossos, nunca descongele ossos no micro-ondas, porque esses ossos vão cozinhar e podem se tornar perigosos. E não indico que você descongele alimentos fora da geladeira, porque o tempo vai passando ali, vai acontecer um descongelamento mais rápido. Esse alimento vai alcançar uma temperatura maior do que se ele estivesse dentro da geladeira, e isso propicia e facilita o crescimento de bactérias. As bactérias estão presentes. Se você é meu aluno do curso online, você já sabe que existem bactérias em todo lugar e que o problema não é essas bactérias estarem em todo lugar.
é uma outra coisa que lá no curso é bem explicado, te aguardo lá para você aprender. Então, se você descongela fora da geladeira, pode acontecer um crescimento de bactérias que não é interessante. Então é isso, meus amigos, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, espero que você tenha gostado. Para eu montar a dieta do seu cachorro, mande um e-mail para vet.edgard@gmail.com, por lá eu explico como funciona o meu atendimento. Também te passo orçamento. Curte, comenta, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal se você está chegando agora. Fique com Deus, um grande abraço, até mais, tchau, tchau.